Boa noite a todos e todas. Hoje damos seguimento ao nosso ciclo de capacitações de parceria do Serviço de Controle de Infecções relacionadas à assistência à saúde e educação continuada do Hospital Municipal Henrique Sérgio Gregory, também com a parceria do Serviço de Vigilância Epidemiológica do município, com a presença da nossa técnica informática, a Ana Flávia. E também quero agradecer à direção do hospital por estar dando suporte a esse ciclo de capacitações. Bom, o tema de hoje será acidente com animais peçonhentos, um tema de extrema relevância do ponto de vista de pronto-socorro no nosso município, lembrando que o Hospital Municipal é polo de referência para atendimento de urgências em acidentes com animais peçonhentos, uma vez que é, para o estado do Rio, um polo de soroterapia e de primeiro atendimento, e o Programa Municipal de Imunização, que se localiza no Posto de Saúde Resende, que faz o acompanhamento dos acidentados com animais peçonhentos que, porventura, venham a precisar de fazer segmento de vacinação. Pode passar o próximo, por favor. Bom, o sumário da apresentação de hoje, nós iremos destacar o perfil epidemiológico dos acidentes com animais peçonhentos do ponto de vista nacional e especificamente do estado do Rio. Em seguida, vou falar sobre o manejo clínico por tipo de acidente, ou seja, dependendo do tipo de animal em que o acidentado é exposto. E, por último, lembrando que o Sistema Nacional de Informações de Toxicologia, o Cinetox, é um sistema em rede nacional com contatos 24 horas por dia, 7 dias por semana, para orientações técnicas por equipe especializada em toxicologia humana, incluindo acidente com animais peçonhentos. Então, é um serviço de extrema relevância para dar suporte a todos os profissionais de saúde de porta de entrada e de pronto-socorro a nível nacional, para terem as devidas orientações técnicas em relação ao atendimento de acidente com animais peçonhentos. O próximo, por favor, Ana. Bom, então a primeira situação é nós classificarmos os tipos de acidentes com animais peçonhentos. Nós temos um universo bastante extenso de exposição a animais que podem desencadear algum tipo de reação por animais disporem de algum tipo de peçonha que possa oferecer tanto quadro clínico com manifestações locais como sistêmicas. Temos aí um grupo extenso de insetos e outros animais que podem ter esse tipo de peçonha. Temos os lepidópteros, que incluem as mariposas e lagartas, os himenópteros, que são as abelhas e vespas, os coleópteros, alguns tipos de besouro, acidentes como ictismo, peixes e selenterados, água-viva, que não representa muito o nosso contexto epidemiológico pela nossa localização geográfica, uma vez que esse tipo de incidente ocorre em municípios banhados por oceanos e mares, e os grupos principais que representam a maior parte dos acidentes e que oferecem um maior risco de complicações locais e sistêmicas, que pertencem aos grupos dos aracnídeos, escorpiônicos e ofídicos, que são as serpentes. Pode clicar o próximo, por favor. Então, a gente vai hoje, nessa apresentação, destacar principalmente esses 3 últimos grupos e vou passar rapidamente falando sobre algumas circunstâncias de acidentes com mariposas e lagartas e abelhas e vespas que têm algumas condições de orientação do manejo clínico nesse tipo de acidente. Pode passar o próximo, por favor, Ana? Então, do ponto de vista epidemiológico, é importante destacar que o Sistema Nacional de Toxicologia, ele já vem atuando desde os anos 90 a nível nacional e tem um conjunto de dados bastante robusto de perfil de atendimentos toxicológicos que o Cinetox ofereceu de suporte às unidades de saúde em todo o território nacional. Esse gráfico que está representado numericamente pelo perfil de casos de intoxicação humana por tipo de agentes é um dado até bastante antigo, do ano 2000, ou seja, tem mais de 20 anos, mas que esse perfil de proporção de intoxicação humana por agente não mudou nos últimos 20 anos.
O Ministério da Saúde publicou um documento técnico, um boletim epidemiológico agora, no ano de 2020, e mostrou que esses números se mantiveram estáveis nessas últimas 2 décadas. Pode clicar mais uma vez, por favor, Ana, e mais uma vez. Então, é importante destacar que a gente percebe que entre as principais causas de intoxicação humana por tipo de agente, medicamento lidera, né, com mais de quase 25 mil casos né, por ano, e os animais peçonhentos se encontram em segundo lugar. Então, no Brasil, representa a segunda principal causa de envenenamento humano. Então, é importante a gente saber que tem uma relevância do ponto de vista numérico, epidemiológico, os acidentes com animais peçonhentos em todo o território nacional. Pode passar o próximo, por favor, Ana. Esse outro gráfico representa o número de acidentes por animais peçonhentos no Brasil e por regiões, né? E é importante observar que desde o ano de 2000, né, e 3, a gente vem observando um aumento crescente de acidentes notificados por animais peçonhentos. Esse número é um agregado por todos os tipos de acidentes com animais peçonhentos, não está especificado por tipo de animal peçonhento, mas observa-se que em todas as regiões do território nacional houve um aumento expressivo de acidentes com animais peçonhentos, ou seja, ao longo dessas últimas 2 décadas, a exposição humana a esses animais vem aumentando progressivamente. Pode clicar o próximo, por favor? Então, o que se destaca é que, nesse período, foram registrados mais de 2 milhões de acidentes com animais peçonhentos, com uma média de mais de 140 mil casos por ano, ou seja, é um grande impacto do ponto de vista de saúde pública e de atendimento em pronto-socorro. Pode passar o próximo, por favor? Bom, esse outro gráfico mostra a incidência de animais peçonhentos segundo o tipo de animal, ou seja, nesse gráfico a gente consegue já ter um entendimento um pouco melhor, olhando o perfil de animais que podem desencadear acidentes com humanos e como isso se comportou nas últimas décadas, no mesmo período que foi observado no gráfico anterior. O que a gente observa é que acidentes por serpente, que são essa linha pontilhada, também vem tendo um aumento crescente ao longo dessas 2 últimas décadas. E também se observou, principalmente, um acompanhamento semelhante dos acidentes escorpiônicos. Pode clicar o próximo, por favor, Ana? E o que se observa é que houve um aumento no registro de mais de 200% na taxa de incidência de acidentes com animais peçonhentos de um modo geral, mas principalmente se destaca que essa proporção aumentou entre os acidentes escorpiônicos, chegando a quase 500% de aumento entre o ano de 2013 e 2018, sendo que isso, a nível nacional, representa uma totalidade de 59% das notificações registradas por acidente animal peçonhento. Eu só queria sinalizar que tem alguém com a câmera e o áudio aberto. Gostaria de pedir, por gentileza, que fechasse a câmera e o áudio, por favor. Então, o que se mostra é que o perfil epidemiológico vem alterando nas últimas décadas do perfil de animais em que tem tido exposição por animal peçonhento, então os escorpiões ganharam destaque, e o aumento de acidentes por animais peçonhentos em todo o território nacional. Pode passar o próximo, por favor, Ana? Bom, então é importante destacar que também é uma condição que tem uma certa sazonalidade. O comportamento desses animais tende a ser mais ativo o contato com humanos no período do verão, que compreende de dezembro a março, em que ocorre mais esses contatos e, consequentemente, a incidência, e esse período de dezembro a março representa em torno de 40% dos casos registrados em todo o ano. Então, geralmente, a partir de dezembro, é um período que a gente fica mais alerta para esse tipo de risco de acidente com animal peçonhento. Esse gráfico mostra que no estado do Rio, num estudo feito no ano de 2017, que foi o último levantamento epidemiológico no estado do Rio, que compreende um período de 3 anos, é um dado interessante, que mostra que conforme o município de ocorrência de acidente com animal peçonhento no nosso estado, em torno de 42% foi decorrência de acidente escorpiônico, e mais ou menos um quarto distribuído em acidente aracnídeo e acidente por serpentes. Então, a gente percebe que esses 3 animais representam
quase que 80% dos acidentes que ocorrem em todo o estado do Rio, sendo que esse gráfico especificamente é da nossa região do Médio Paraíba. Tá? Pode passar o próximo, por favor? Bom, então vamos começar a fazer uma breve passagem do manejo clínico a nível de pronto-socorro por acidente em decorrência de alguns animais peçonhentos. Vamos começar com os lepidópteros, no caso as lagartas. É um acidente extremamente comum em todo o território nacional, se deve ao contato da pele com as lagartas que causa uma reação do tipo urticante, geralmente de um quadro agudo e de evolução benigna, exceto pela lonômia, que é uma espécie que pode desencadear por peçonha manifestações hemorrágicas, que a gente não encontra esse tipo de animal aqui na região sudeste, ele é mais encontrado na região sul. Bom, qual é a característica do ponto de vista toxicológico? O veneno dessas lagartas, de um modo geral, do grupo de lagartas, se encontra nos líquidos da hemolinfa desse animal e nas secreções das espículas que essas lagartas possuem. É um conjunto de produtos tóxicos e químicos que desencadeiam reação, que inclui histamina, fosfolipase A2, enzimas proteolíticas e algumas substâncias ativadoras de complemento. A clínica se caracteriza por uma dermatite urticante, geralmente muita dor em queimação no local onde a lagarta teve contato com a pele do acidentado, pode ter edema local, hiperemia, pode até às vezes desencadear uma adenopatia regional e essas lesões podem evoluir para vesículas, bolhas e até necrose cutânea, como nessa imagem que aparece aí no slide. É importante, então, a partir de um atendimento de um paciente com um acidente com lagarta, no tratamento é fazer a lavagem da região com água fria, pode-se fazer, quando a dor é muito intensa a nível local, anestésico tipo lidocaína 2% por infiltração local, compressas frias. É importante também, muitas das vezes, quando a lesão é muito extensa, fazer elevação do membro acometido para reduzir o linfedema. Pode também se utilizar corticoides tópicos e antihistamínico oral como tratamento sintomático para o controle do quadro clínico da exposição a essas lagartas. Próximo, por favor. O outro grupo de animais que também estão frequentemente relacionados a acidentes com humanos são os lepidópteros, no caso as mariposas, principalmente da espécie, do gênero Ilésia, né, que as fêmeas dessa mariposa podem, inclusive, causar surtos de dermatite papulopruriginosa, principalmente no período de reprodução e contato desses animais com comunidades. Geralmente, a fisiopatogenia é causada pelo trauma das cerdas, das asas e do corpo desses insetos, que tem substâncias tóxicas com fatores que ainda são pouco conhecidos, né? Não se sabe exatamente quais são as substâncias químicas e qual o mecanismo fisiopatogênico. Geralmente, o quadro clínico é uma dermatite urticante, como essa foto mostrada no slide, com um quadro de pápulas e eritema difuso no local de contato com as cerdas tóxicas do animal. Essas lesões são extremamente pruriginosas e elas geralmente têm um curso benigno com cura espontânea que varia de 1 a 2 semanas. É importante destacar que, inclusive, esse ano, no estado de Pernambuco, teve um surto de lesões papulopruriginosas numa comunidade no interior do estado, que inclusive se investigou a possibilidade de ser zika e outras doenças que pudessem causar surto, e uma vez que foi feita a investigação epidemiológica, se identificou que na realidade foi por exposição de várias pessoas dessa comunidade à mariposa. Como é que se faz o tratamento? A mesma forma, semelhante à exposição por lagarta. Geralmente o tratamento é local, com compressa fria, pode-se usar corticoides tópicos e antihistamínico oral, e também banhos com amido de milho, por exemplo, que também diminui o quadro pruriginoso. Pode passar o próximo, por favor? Bom, o outro grupo também que nós devemos destacar, que é importante do ponto de vista de exposição, são os himenópteros, que compõem-se pelas abelhas e vespas. Né? O veneno, no caso especificamente das abelhas, que são muito bem estudados, são geralmente enzimas como hialuronidase, fosfolipase A2, fatores degranuladores do mastócido, melitina,
apamina, histamina e serotonina, ou seja, é um conjunto de substâncias químicas e tóxicas que podem desencadear o quadro tóxico, que pode ser tanto local quanto sistêmico. Isso depende principalmente do número de picadas em que a pessoa é exposta. Geralmente, a reação tóxica local se caracteriza por dor, eritema e edema, que não são geralmente muito intensos, que podem se persistir por algumas horas, com alívio após esse período. Geralmente, o tratamento é com analgésicos, compressas frias e, principalmente, a retirada do ferrão, no caso da abelha, uma vez que acidentes com vespas, isso não ocorre, porque a vespa não deixa o ferrão na pessoa que é picada, tá? É muito importante a remoção do ferrão, porque você pode causar infecção secundária e a persistência desses fatores tóxicos e o veneno que se encontra no ferrão. Em relação às picadas, quando são múltiplas, e geralmente quando elas ultrapassam a casa das centenas, isso pode acontecer, principalmente em pessoas apicultores, que por alguma situação ocupacional podem ter uma exposição maciça à picada de abelha, pode dar uma reação tóxica sistêmica, que além do quadro local da picada, você vai ter o prurido, rubor, urticária sistêmica, pode ter sintomas autonômicos, como taquicardia, sudorese, inclusive febre, em decorrência da exposição ao veneno, pode desencadear hipotensão, sintomas gastrointestinais, broncoespasmo, como quadro semelhante à asma, evoluindo a choque e insuficiência respiratória aguda nos casos mais extremos. Outras complicações que podem acontecer são a rabdomiólise, hemólise e insuficiência renal aguda. Outras alterações menos frequentes, nesses casos mais graves de intoxicação sistêmica, pode levar a uma hepatite aguda fulminante por necrose hepática, trombocitopenia, infarto agudo do miocárdio com lesão miocárdica, coagulopatia, crise convulsiva e arritmias cardíacas. E aí o tratamento, nesse caso, não vou entrar em detalhes, é o tratamento de paciente grave, geralmente em unidade de terapia intensiva e apropriada conforme o quadro clínico do paciente. Pode passar o próximo, por favor? Em relação a outro tipo de manifestação que não é necessariamente tóxica, mas sim alérgica, ou seja, por hipersensibilidade à exposição da picada aos himenópteros, você pode ter uma reação alérgica local extensa, que geralmente se manifesta localmente com edema superior a 10 centímetros de diâmetro no local onde ocorreu a picada, e geralmente os sintomas têm uma duração mais prolongada do que algumas horas, pode durar alguns dias, sendo que o pico dessa manifestação alérgica local é após 48 horas, e o tratamento é como se fosse o tratamento de uma reação urticariforme local, com anti-inflamatório, antihistamínico, corticoides sistêmicos, quando necessário. E a reação alérgica sistêmica é que se equivale a um choque anafilático, principalmente nas pessoas que têm um quadro de hipersensibilidade à exposição a esses insetos. Então, são sintomas clássicos da anafilaxia, e o tratamento e o manejo vai ser conforme o protocolo que se faz de tratamento de anafilaxia, na presença ou ausência do choque anafilático. Tá? É importante, inclusive, avaliar a possibilidade de imunoterapia nos pacientes que fazem a reação do tipo 4, como a doença do soro, que geralmente são manifestações tardias e que precisa, eventualmente, de um acompanhamento de especialidade com um alergologista. Pode passar o próximo, por favor? Bom, agora a gente vai entrar nos 3 principais grupos, né, de animais que causam acidente com animal peçonhento, que temos principalmente como grande destaque de atendimento, inclusive no hospital municipal. Vamos começar com o grupo dos aracnídeos e pelo gênero Loxosceles, que é a aranha marrom, que não é muito comum, aliás, é um tipo de acidente que na nossa região e no nosso município em particular, não houve ocorrência, pelo menos nos últimos 15 anos. É um animal que geralmente causa um ferimento muito extenso no local da picada. Geralmente são acidentes que ocorrem em ambientes domiciliares, por incidentes no momento de se vestir ou durante o sono, que a pessoa comprime o animal contra a pele e por reação de defesa ele pica a pessoa e desencadeia o quadro local ou sistêmico de envenenamento. É uma ocorrência mais frequente nos estados do sul do país.
O veneno é descrito como uma enzima, que é a esfingomelaninase do tipo D, e pode ter tanto manifestações locais quanto sistêmicas. A forma cutânea se caracteriza não por uma dor local imediata, geralmente ela é tardia, que pode ser de horas ou de alguns dias após a picada, então é um quadro de início mais indolente. Pode se formar um edema no local da picada, que evolui com equimose e isquemia cutânea, que evolui para vesícula e bolha no local e muitas das vezes necrose epitelial ou necrose dos planos mais profundos da pele. E uma forma mais grave, quando existe um inóculo de veneno maior, ou em indivíduos, principalmente crianças, né, devido ao peso e extensão do corporal, por ser menor do que um indivíduo adulto, pode-se evoluir com uma forma cutânea hemolítica, em que, além das manifestações de necrose cutânea, você vai ter manifestações sistêmicas, como o quadro hepático, que se manifesta com icterícia, hemoglobinúria, principalmente por uma hemólise intravascular, que pode também ter discrasia sanguínea com coagulação intravascular disseminada, e a rabdomiólise e a coagulação intravascular pode desencadear uma insuficiência renal aguda. Pode passar o próximo, por favor? Bom, o tratamento no contexto de acidente com aranha marrom é baseado em medidas de suporte e a soroterapia, ela é muito limitada porque exatamente a característica da picada e a manifestação local e sistêmica ser tardia, muitas das vezes até 2 ou mais dias após a picada, o soro já está ligado aos tecidos cutâneos e à distância, e a soroterapia já não vai ter tanta eficácia, porque a eficácia da soroterapia ela é maior até 36 horas após o acidente. A grande maioria das pessoas acaba procurando tardiamente o atendimento, então a soroterapia se torna controversa a eficácia de ser realizada após 36 horas do acidente. E então as medidas de suporte acabam sendo a principal medida de tratamento feito nesse tipo de acidente. Como é uma lesão que evolui com necrose cutânea, é importante fazer um curativo com antisepsia adequada e manejo dessa ferida, lavagem com permanganato de potássio, uma proporção de 1 para 40 mil, que seria 1 comprimido para 4 litros de água, e curativos até que seja realizada a remoção da escara, como é representado nessa imagem, na fotografia que está apresentada no slide. Essa fotografia mostra uma picada na área do abdômen de uma pessoa do sexo feminino, que foi no 16º dia após a picada, houve uma necrose extensa, né, com hemorragia central da lesão a nível abdominal, e 15 dias depois, ou seja, um mês após o acidente, após o tratamento tópico, a lesão foi totalmente cicatrizada. Muitas das vezes a lesão é tão extensa que é necessário, às vezes, uma correção estética cirúrgica da úlcera e da cicatrização local. Pode passar o próximo, por favor? Bom, agora a gente vai falar do acidente que é o mais frequente, inclusive na nossa região, quando ocorre exposição a aracnídeos, no caso aranhas que possuem peçonha, no caso a aranha armadeira, que é extremamente comum na nossa região. Bom, ela atualmente representa mais de 40% dos casos de araneísmo notificados em todo o Brasil. É uma aranha com uma característica de comportamento muito peculiar e muito típico, que ela adota uma posição de ataque, como está demonstrado na foto, né, que é a fonêutria, que essa posição de defesa ela adquire quando ela se sente ameaçada. Ela geralmente tem um habitat em bananeiras, em folhagens, em madeiras e pedras empilhadas em que a pessoa acidentalmente se expõe a esse tipo de animal. O veneno, né, é uma toxina, que é PHTX2, pode causar principalmente reação local, que é um veneno, diferentemente da aranha marrom, muito menos potente. Uma característica que acontece é que muitas das vezes deixa a marca de 2 pontos de inoculação, que às vezes até se confunde com um acidente ofídico, que a gente vai ver mais adiante, quando o indivíduo não consegue identificar o animal agressor. Geralmente, diferente da acidente com a aranha marrom, o que caracteriza é que a dor da picada da armadeira ela é imediata, diferente da marrom, que é tardia. Então, esse é um dado clínico que ajuda a diferenciar, inclusive, a evolução clínica nesse tipo de acidente com aranha. Pode também evoluir com edema, eritema local e, às vezes, parestesia e sudorese local. Nessa foto de um membro superior que é mostrado no slide, mostra
talvez em detalhe vocês têm que olhar um pouco mais de perto, uma sudorese, pontos de gotas de suor, que é local, exatamente no membro onde a pessoa foi exposta, e à esquerda da imagem, próximo à porção proximal do braço, se nota um ponto mais escuro, que é exatamente o ponto da inoculação da picada. Então, isso seria o que caracteriza sudorese local por reação à peçonha. O tratamento em relação à soroterapia, ela é só indicada quando há manifestações sistêmicas, principalmente em crianças ou em todo paciente que apresente características de acidente grave, conforme a classificação na tabela de soroterapia que eu vou mostrar mais a seguir nos próximos slides. Pode passar o próximo, por favor? Bom, continuando o tratamento da aranha armadeira, a soroterapia, conforme a classificação e a gravidade, então é importante avaliar isso no contexto de acidente com armadeira. As medidas de suporte são compressa morna no local da picada, diferentemente da aranha marrom e dos animais como lagarta ou mariposa. Analgesia sistêmica, porque a dor muitas das vezes é muito intensa. Pode-se também fazer infiltração com anestésica local ou troncular, sem vasoconstritor, com lidocaína 2%. E, quando não tem uma resposta devido à dor recorrente, fazer infiltração intermitente com um intervalo de 60 minutos. E, em casos não responsivos e refratários, ou com sintomas sistêmicos de dor mais intensa, pode-se usar meperidina de 50 a 100 miligramas em adultos ou 1 miligrama por quilo em crianças intramuscular. Isso principalmente quando não tem controle com a infiltração local. Então, resumindo, os acidentes aracnídeos, quando a gente fala de soroterapia, a gente baseia a classificação pelos acidentes fonêutricos e loxocélicos, que no caso fonêutricos são os acidentes com aranhas armadeiras e os loxocélicos com aranha marrom. Então, no nosso contexto do município, a gente basicamente só vai ver acidente com fonêutrico. Apesar de que é disponível nos polos de soroterapia, o soro misto ou o soro antiaracnídeo específico. Classifica-se as lesões e o quadro clínico pela classificação de leve, moderado e grave, conforme está descrito na tabela para os dois tipos de acidente aracnídeos, e no caso dos acidentes leves, tanto loxocélico e no fonêutrico, a gente não precisa fazer soroterapia. Nos acidentes moderados a graves, no caso especificamente do fonêutrico, a gente faz de 2 a 4 ampolas do soro antiaracnídeo, nos acidentes moderados, e nos graves de 5 a 10 ampolas. Pode passar o próximo, por favor? Bom, agora a gente vai falar dos acidentes que se tornaram mais relevantes do ponto de vista de frequência, né, inclusive na nossa região, que são os acidentes escorpiônicos, que é caracterizado principalmente pelo escorpião do gênero Titius serrulatus, né, que é uma espécie comum, inclusive na nossa região, que é o escorpião amarelo. Geralmente causa acidentes mais graves, pode ter uma mortalidade significativa, principalmente em crianças menores de 7 anos. Então, é um grupo da população que a gente tem que ter muito cuidado no manejo clínico quando ocorre um acidente escorpiônico. Esse animal ele se caracteriza por se encontrar em áreas secas, né, ou em biotas úmidas, né, que são ambientes que também podem ter umidade, e em regiões urbanas. Na nossa região, ele se caracteriza principalmente no Vale do Paraíba, em áreas de campina ou de áreas desmatadas ou áreas de pasto, e particularmente em áreas em que ocorrem principalmente áreas de construção recente ou de ocupação humana recente. Então, como esses animais vivem em toca, muitas das vezes, como o habitat dele é alterado pela presença humana recente, esse animal acaba invadindo os domicílios e essas áreas de ocupação humana recente. Ele tem um hábito característico noturno, né, é um animal que você tem mais risco de exposição à noite, se esconde em ambientes como armários, calçados ou sob peças de roupas que muitas das vezes deixadas no chão. Outra característica é que é um animal que é muito encontrado frequentemente em cemitérios. Então, tanto visitantes ou pessoas que trabalham em cemitérios, existe o risco eventualmente de se expor a escorpião. O veneno tem uma característica de ser uma neurotoxina, daí a gravidade do potencial do acidente.
você tem tanto a reação local, que é imediata, quanto a reação sistêmica, que acontece alguns minutos até 3 horas após a inoculação da peçonha, ou seja, é uma evolução relativamente rápida a partir do momento da ocorrência do acidente. A reação local é uma dor intensa imediata, que pode ser acompanhada de parestesia, eritema e sudorese local. Se a gente for observar, muito parecido com um acidente por aranha-armadeira. As reações sistêmicas podem ser tanto sistêmicas gerais, inespecíficas, como hipo ou hipertermia, como febre, e sudorese profusa, no caso aí sistêmica e não só local da picada. Pode ter manifestações digestivas, neurológicas, desde agitação ou contrário, sonolência, confusão mental, hipertonia e tremores, que confunde até com outros quadros neurológicos. Importante fazer o diagnóstico diferencial, inclusive com acidente crotálico, quando a gente pensa em acidente com animal peçonhento. Manifestações cardiovasculares, que podem levar até insuficiência cardíaca e choque, e respiratórias, podendo levar à dispneia, principalmente desencadeada por edema agudo pulmonar. Pode passar o próximo, por favor. O tratamento é soroterapia, que é indicado em manifestações sistêmicas, ou seja, no acidente grave, em crianças e em todos os acidentes graves, semelhante às indicações ao acidente com animal, com aranha, no caso armadeira. E as medidas de suporte são semelhantes, analgesia sistêmica com dipirona, conforme esquema para adulto e criança, na dosagem adequada, e também pode-se usar a infiltração anestésica local sem vasoconstritor, com lidocaína 2%. Pode passar o próximo, por favor. E nessa tabela é importante destacar que muitas das vezes a gente não consegue pela clínica, porque às vezes a pessoa não consegue identificar o animal e as circunstâncias de acidente são muito semelhantes, intradomiciliar, às vezes calçando um sapato, não se consegue identificar o animal, picada com marca no local, sudorese local, dor intensa imediata, você muitas das vezes não consegue distinguir um acidente de uma armadeira de um acidente por escorpião. E aí você pode fazer, se você identifica o animal, o soro anti-escorpiônico ou o soro anti-aracnídeo. Você pode fazer, nesse caso, até um ou outro soro quando você não consegue identificar adequadamente o animal. E você classifica também as lesões, né, e a manifestação ser local e sistêmica, conforme a classificação de gravidade, leve, moderado a grave. Leve, você não precisa fazer o soro. No caso de manifestações clínicas classificadas como moderada, de 2 a 3 ampolas, e nos acidentes graves, de 4 a 6 ampolas. Tá? O tempo de observação, principalmente de crianças, tem que ser no mínimo de 6 a 12 horas, devido à possibilidade de evolução com sintomas sistêmicos nesse grupo de população. Pode passar o próximo, por favor. Então, só para destacar, o soro antiaracnídeo é exatamente indicado quando é impossível fazer a distinção entre os acidentes das aranhas do gênero Phoneutra, armadeira, e com escorpiões do gênero Titius. Então, e também nas situações que não é a situação que a gente ainda bem vivencia, é quando falta o soro antiescorpiônico. Então, em situações extremas, você mesmo sendo escorpiônico, você pode fazer o soro antiaracnídeo nessas situações. Então, a identificação do animal nem sempre é fácil. Pode passar o próximo, por favor? Bom, e por último, o manejo clínico dos acidentes ofídicos, no caso, por serpentes. A gente vai falar primeiramente dos animais que são mais frequentes na nossa região, que são os ofídicos botrópicos, pertencentes ao gênero Botrops, né, que corresponde, do ponto de vista epidemiológico no país, a 90% dos envenenamentos por acidentes ofídicos, ou seja, é o principal grupo. Os nomes vulgares dos bótropos são jararaca, jararacuçu, urutu cruzeiro, jararaca do rabo branco, aí depende da nomenclatura popular regional. Aqui na nossa região, as pessoas, muitas das vezes, mateiro, ou o pessoal que conhece esses animais, muitas vezes denominam como jararaca ou urutu cruzeiro. Mas são todos pertencentes ao mesmo gênero e, consequentemente, o acidente é semelhante, porque a fisiopatogenia da peçonha é igual e o tipo de soro é o mesmo. Tá? O veneno se caracteriza por toxinas que tem basicamente um conjunto de substâncias químicas que têm ações especificamente, dependendo do tipo de toxina,
desse conjunto de venenos: proteolítica, ação anticoagulante ou ação hemorrágica. A reação local geralmente é desencadeada pelas toxinas proteolíticas e eventualmente coagulantes, que dá dor, edema e equimose no local da picada. As marcas da picada, no caso do bótrops, nem sempre é visível no local da introdução da presa, porque não precisa de uma introdução com lesão puntiforme. Isso é muito raro, porque a presa, é importante saber que a estrutura da presa do gênero Bótropos, né, ela não é exatamente um dente, né, ela é como se fosse uma cartilagem em que tem um canal interno, em que a glândula que produz a peçonha é inoculada a partir dessa estrutura cartilaginosa. Então, na realidade, ela não, a cobra, no caso, a serpente peçonhenta, ela não morde, né? Não é uma mordedura, é uma picada, muitas das vezes apenas uma leve arranhadura. No momento que ela abre a boca, ela passa na pele do indivíduo e só de arranhar já inocula a peçonha. Então ela não se caracteriza por uma mordedura, e sim por uma arranhadura ou, né, uma picada. Então, muitas das vezes, essa lesão é discreta e você não consegue ver. Você vai ver os efeitos proteolíticos e coagulantes da ação proteolítica e coagulante a nível local. E as reações sistêmicas, quando o inóculo da peçonha é muito maior, dependendo do tipo de exposição e acidente, ou peso do indivíduo, por isso que criança também é mais sujeita a manifestações clínicas sistêmicas e graves. Você vai ter, no caso, nas manifestações sistêmicas, por conta das ações hemorrágicas da peçonha, sangramento mucocutâneo, que pode ser desde gengivorragia, equimoses disseminadas, hemorragia digestiva alta ou hematúria, e, eventualmente, choque em decorrência do sequestro de líquidos no membro da picada. Então, você evolui com uma síndrome compartimental, grande perda de extravasamento de líquido pela ação proteolítica a nível local, e isso pode causar uma alteração sistêmica circulatória, desencadeando choque. E insuficiência renal aguda, em decorrência da ação proteolítica, e que desencadeia grande necrose tecidual e rabdomiólise, muitas das vezes acompanhado do membro afetado, com ação de injúria renal aguda e insuficiência renal aguda. Próximo, por favor. Então, quais são as principais complicações que podem ocorrer no acidente ofídico botrópico? Síndrome compartimental, que é a compressão do feixe vasculo nervoso, consequente do grande edema e isquemia da extremidade em decorrência disso. Abscesso pela ação proteolítica, perda da continuidade do epitélio, da epiderme, causando invasão de bactérias da microbiota da pele do indivíduo ou da cavidade oral do animal, né? Então, a microbiota da pele do acidentado e a cavidade da serpente, oral da serpente, as bactérias que podem causar infecção bacteriana secundária e pode evoluir para abscesso. A necrose local pela ação proteolítica, associada à isquemia, que pode evoluir inclusive com gangrena e até eventualmente amputação de membro nos acidentes mais severos. O choque, que é multifatorial, desde a liberação de agentes vasoativos até o sequestro de líquido na área de edema e as hemorragias, evoluindo com choque hemorrágico, hipovolêmico, né, ou por ações de peçonha vasoativa. E a injúria renal aguda, como já mencionei anteriormente, tanto pela isquemia renal secundária, ação direta da peçonha, desidratação, hipotensão arterial, microtombos e também a rabdomiólise. Apesar de que ela é menos relevante quando a gente compara com a rabdomiólise, que acontece, que é a grande característica do acidente crotálico. Pode passar o próximo, por favor? Bom, quais são os exames complementares fundamentais para serem realizados no monitoramento de um paciente exposto a um acidente ofídico botrópico? O tempo de coagulação, ele é importante para a elucidação, diagnóstico e acompanhamento dos casos, que muitas das vezes a serpente não é adequadamente identificada, às vezes até pode ser uma cobra não peçonhenta, né, isso pode confundir, e a clínica é fundamental. E o tempo de coagulação é o marcador da ação hemorrágica da peçonha do acidente botrópico. Importante destacar que o TAP,
não é um marcador adequado para avaliação da ação anticoagulante da peçonha por acidente renal lobotrópico. E o tempo de coagulação é um teste que não é disponível no momento no hospital municipal. Outro exame que é extremamente importante é o hemograma, que vai, por conta da reação inflamatória local e sistêmica, vai se manifestar muitas das vezes com leucocitose e neutrofilia pela própria ação da peçonha, e no monitoramento é importante avaliar para verificar, inclusive, complicações como infecção bacteriana secundária. E também se acompanha de plaquetopenia devido às ações protrombóticas e coagulantes por trombocitopenia de consumo. O EAS é importante como exame de monitoramento da lesão e injúria renal aguda, que pode se manifestar com proteinúria, hematúria e leucocitúria, e outros exames dependendo da evolução clínica do paciente, como eletrólitos e função renal, como ureia e creatinina. Tá? Em relação ao tempo de coagulação, é importante saber que até 9 minutos ele é normal, de 10 a 30 segundos ele é prolongado, e acima de 30 minutos ele é considerado incoagulável. E isso é a classificação, inclusive, de gravidade do acidente. Pode passar o próximo, por favor. Em relação ao manejo clínico das complicações, lembrando-se que na síndrome compartimental, devido às alterações locais, é importante ter um acompanhamento, eventualmente até do cirurgião, para verificar se tem necessidade de fazer abertura dessa lesão para descompressão do membro, abscesso, fazer tratamento antimicrobiano, conforme o protocolo institucional, necrose, das lesões, fazer o desbridamento adequado das áreas de necrose, o choque, do protocolo de manejo de choque, conforme a fisiopatogenia, e a injúria renal aguda também, o manejo da insuficiência renal aguda, conforme os protocolos de tratamento de insuficiência renal. Próximo, por favor. Então, quais são as medidas no tratamento de suporte? Manter sempre o membro elevado para diminuir o linfedema e o edema vascular do membro, e com isso diminuindo a chance de evolução com síndrome compartimental ou diminuindo a extensão da gravidade da síndrome compartimental. Analgesia sistêmica, a hidratação parenteral é extremamente importante e o parâmetro de monitoramento é a diurese. Em adultos, sempre manter o monitoramento da diurese com valor de 30 a 40 ml por quilo hora, 30 a 40 ml por hora no adulto e 1 a 2 ml por quilo hora em criança. A terapia antimicrobiana sempre tem que fazer uma cobertura para os microbiota de cavidade oral da cobra e do tegumento do acidentado, que envolve bactérias como Morganella morgani, Escherichia coli, Providência, que são enterobactérias, e streptococcus do grupo D. E sempre verificar o protocolo institucional para tratamento de infecção cutânea e partes moles, e a gente dispõe de um protocolo institucional no hospital. Tratamento das complicações, como eu falei, a síndrome compartimental, a descompressão de alívio é feita através da técnica de fasciotomia, que não deve ser postergada, ela deve ser feita quando você observa que o membro está evoluindo com isquemia, então é extremamente importante fazer, e obviamente conforme as condições de distúrbio de coagulação. E se for necessário, fazer a descompressão por fasciotomia e o paciente apresenta discrasia, fazer transfusão sanguínea conforme a necessidade, com plasma fresco congelado ou crio precipitado. O desbridamento das áreas necrosadas e drenagem de abscesso para controle de foco infeccioso bacteriano secundário é fundamental, e a cirurgia plástica reparadora nas lesões extensas, inclusive quando ocorre a necessidade de amputação de membro. Próximo, por favor. Bom, agora a gente vai falar sobre o gênero Crotalus, né, outro acidente ofídico extremamente importante que vem crescendo a nível nacional, mas principalmente na nossa região, por mudanças das características ambientais, com invasão de nichos ecológicos que antes não havia a presença das cascavéis, e agora elas se encontram presentes em áreas que previamente que não se encontrava. Atualmente ela representa em torno de 5% a 10% dos acidentes ofídicos registrados em todo o Brasil, e é que apresenta o maior coeficiente de letalidade devido ao risco de evolução de insuficiência renal aguda.
O veneno, tanto é com características neurotóxicas quanto miotóxicas. Exatamente a peçonha com ação miotóxica é que causa injúria renal por rabdomiólise. Se manifesta por reação local e sistêmica. A reação local parecida com, inclusive, com um acidente por escorpião, com dor, edema, eritema e parestesia local. Geralmente você, nesse tipo de acidente, encontra a marca da picada, mas não é tão presente, né, como, por exemplo, acidente com escorpião, que é mais fácil de você identificar a lesão, e nesse aspecto ela se assemelha muito ao acidente botrópico, que nem sempre você consegue facilmente identificar a marca da picada. As reações sistêmicas, diferentes do botrópico, que tem ação proteolítica hemorrágica, você não tem necrose e proteólise do local da lesão, você vai ter mais sintomas neuroparalíticos progressivos crânio-caudal, que começa muitas das vezes na região do crânio com ptose palpebral, turvação visual e oftalmoplegia, e pode evoluir inclusive com distúrbios do olfato e paladar. E pode progredir para ptose mandibular, cialorreia e chegar à paralisia muscular torácica, levando uma insuficiência respiratória aguda secundária por paralisia muscular. E as ações da lesão renal por rabdomiólise e mioglobinúria, que desencadeia a principal causa de letalidade no acidente crotálico, que é a insuficiência renal aguda. Pode passar o próximo, por favor? Bom, em relação às complicações, as parestesias locais podem muitas das vezes se tornarem persistentes, com características até subagudas, e que são reversíveis após algumas semanas com o manejo adequado anestésico e analgésico dessa dor local. E principalmente a insuficiência renal aguda, que se deve à necrose tubular, instalação nas primeiras 48 horas, ou seja, uma insuficiência renal fulminante. A dose de soro antiofídico você vai fazer em todo tipo de acidente crotálico, né, independente de ser leve, moderado ou grave, o que muda é o número de ampolas administradas. Você faz 5 ampolas nos acidentes leves, 10 ampolas no moderado e 20 ampolas no acidente grave. Pode passar o próximo, por favor? Os exames complementares. A cascavel, o tempo de coagulação, muitas das vezes é importante, porque ela também tem uma ação, apesar de ser pequena, anticoagulante, é importante monitorar, às vezes porque é difícil distinguir o tipo de cobra, né, que desencadeou o acidente entre botrópico e crotálico, então o tempo de coagulação também é importante no monitoramento desses pacientes de acidente por cascavel. Hemograma, com características inespecíficas, também causa leucocitose, neutrofilia, desvio para a esquerda, muitas das vezes até com granulação tóxica, mas em decorrência da ação da peçonha. E as alterações bioquímicas, é fundamental monitorar a creatinina, fosfoquinase total e, eventualmente, a AMB, e o pico dela é precoce, é nas primeiras 24 horas. E o segundo marcador de lesão e injúria tecidual é o LDH, que é de elevação tardia, e ela geralmente após 24, 48 horas, e a queda do LDH é mais gradual. Então, são os dois marcadores de lesão tecidual causada pelo acidente crotálico. A função renal, que é fundamental, você tem que monitorar ureia, creatinina, ácido úrico, cálcio, potássio, que pode muitas das vezes evoluir além da elevação das escórias nitrogenadas, você pode ter hipercalemia, né, e hipocalcemia em decorrência da lesão renal aguda. E a correção desses eletrólitos conforme a evolução da insuficiência renal. O EAS é importante para o monitoramento das alterações renais, como pode ter proteinúria, mas não tem hematúria, e tem a mioglobinúria, que você distingue nos exames de urinálise por tiras específicas para detecção de mioglobulina urinária. E outros exames, como a ST, a LT e a aldolase, também podem estar alteradas no acidente crotálico. Pode passar o próximo, por favor? O tratamento das medidas de suporte, a hidratação parenteral, semelhante ao acidente botrópico, fazer uma hidratação que garanta que a diurese do paciente seja mantida no adulto de 30 a 40 ml hora e 1 a 2 ml por quilo hora em criança. A terapia antimicrobiana
também é semelhante ao tratamento feito com um acidente botrópico. A microbiota de cavidade oral da cobra e da pele é muito semelhante, então a cobertura seguir protocolo institucional de tratamento de infecção cutânea a partes moles. E o tratamento das complicações do acidente crotálico induzir uma diurese osmótica para proteção renal. Muitas das vezes você precisa fazer usando manitol a 20%, 5 ml por quilo em crianças e 100 ml no adulto. E diuréticos de alça, furosemida intravenosa, 1 mg por quilo dose na criança e 40 mg dose no adulto. E alcalinização urinária, fazendo bicarbonato intravenoso e monitorar com controle gasométrico do bicarbonato. Porque é importante manter o pH urinário alcalinizado, porque a urina ácida desencadeia a precipitação intratubular da mioglobulina, que intensifica e amplifica a lesão renal pela mioglobulina eliminada pela urina. O próximo, por favor. Bom, e para finalizar, os acidentes ofídicos, esse é extremamente raro, desencadeado do gênero elapídico, no caso o gênero Micrurus, que é a coral verdadeira. Representa menos de 1% dos acidentes, porque é um animal de difícil contato. Elas não são serpentes agressivas, têm um veneno, mas em compensação é o que apresenta o veneno mais potente. Né? Pode evoluir com ciência respiratória aguda e inclusive desencadeando óbito. O veneno se caracteriza por uma toxina, no caso uma neurotoxina de ação tanto pós-sináptica quanto pré-sináptica. Reação local geralmente se caracteriza por dor e parestesia discreta, não diferente dos demais acidentes de animais peçonhentos, que geralmente é uma dor e parestesia mais intensa, e também não tem marca evidente de picada, semelhante ao acidente crotálico e botrópico. As reações sistêmicas são classicamente descritas com a face miastênica ou neurotóxica, que é representada na foto ao lado, que pode progredir para paralisia de face e crânio caudal, com paralisia de músculos respiratórios. Às vezes, até esse contexto clínico é muito semelhante ao acidente crotálico. E a insuficiência respiratória aguda com paralisia flácida da musculatura respiratória. Próximo, por favor. É importante saber que existe tanto coral verdadeira quanto a falsa coral. A foto à esquerda mostra uma falsa coral, em que a diferença é que os anéis que envolvem o corpo da coral verdadeira são anéis de coloração tricolor, no caso vermelha, branca e preta. Ela é um anel completo, ou seja, ela se fecha no ventre do animal. E no caso da falsa coral, são falsos anéis, porque na realidade esses anéis não se fecham na região ventral do animal. Essa foto, inclusive, foi tirada de um acidente que aconteceu no nosso município, no hospital de emergência, e esse animal foi capturado e morto, e foi identificado por ser uma falsa coral. Tá? No caso da coral verdadeira, que possui a peçonha, que é necessário o tratamento com soro, você vai realizar o tratamento com todo e qualquer acidente com a coral verdadeira, né? E todos os acidentes vão ser considerados potencialmente graves. Você não precisa distinguir em acidente leve, moderado ou grave. E todo acidente elapídico se deve fazer 10 ampolas do soro antielapídico. Pode passar o próximo, por favor? As medidas de suporte são suporte ventilatório, porque esse paciente evolui com paralisia muscular respiratória. Drogas anticolinesterásicas, tem alguns estudos clínicos controlados e alguns relatos de casos que mostram que existe uma eficácia no uso da neostigmina nos acidentes elapídicos humanos. Então, muitas das vezes você vai utilizar essa droga, uma vez que existe algum efeito anti-paralisia muscular respiratória, que essas drogas podem gerar um benefício. Então, a grande vantagem é que ela permite uma rápida reversão dos sintomas respiratórios no paciente que está em terapia intensiva, e os dados que se tem disponível para a indicação dos acidentes é que a ação do veneno pós-sináptico, principalmente pelo Micrurus frontalis e o Lemnius catus, que são espécies que se estudou mais os acidentes, mostrou a eficácia dessa droga. Só que esse esquema, quando houver envenenamento intenso,
por corais, você pode utilizar, independente de identificar a espécie, até porque isso é uma condição que você não vai ter como identificar a espécie. Então, apesar de ter sido feito estudo somente com essas espécies da eficácia da neostigmina, existe uma extrapolação clínica e pela gravidade de você eventualmente fazer uso de drogas anticolinesterásicas no atendimento de um acidente com ofídico e lapídico. Pode passar o próximo, por favor? Bom, então qual é o protocolo recomendado? Né? No caso da neostigmina, que é uma droga que nós dispomos no hospital municipal, você primeiro faz um teste de verificação de resposta, porque isso é extremamente importante. Uma vez que existe o teste de resposta positivo, você passa para a terapêutica de manutenção. Então, o teste da neostigmina, você vai aplicar 0,05 miligrama por quilo em criança ou uma ampola em adulto via venosa. A resposta de reversão do quadro de paralisia muscular respiratória é rápido, e você vai ter essa reversão nos primeiros 10 minutos após a inoculação da droga, ou seja, o teste da neostigmina, em 10 minutos você vai ver se você vai ter uma resposta à droga. Tendo a resposta positiva, na reversão da paralisia muscular com teste nessa dosagem, você vai fazer a terapêutica de manutenção. Você vai fazer a dose de manutenção de 0,05 a 0,1 miligrama por quilo IV a cada 4 horas ou em intervalos menores, sempre precedido da administração de atropina. E a atropina é um antagonista competitivo de efeito muscarínico, de acetilcolina, e deve ser administrada sempre antes da neostigmina. Então, o protocolo é fazer primeiro a atropina e depois fazer a neostigmina na manutenção. Existem alguns estudos que mostram que o edrefônio, o cloreto de edrefônio, também tem alguma eficácia nos acidentes celapídicos. Ela tem a vantagem de ser uma droga de ação rápida e ser mais segura do que a neostigmina. Só que a gente não dispõe no hospital de emergência. É uma droga que a gente não dispõe, mas pode-se usar a neostigmina conforme a recomendação. O próximo, por favor. Então, essa tabela, só para demonstrar o que eu acabei de falar, sobre as drogas utilizadas, as dosagens em criança e adulto, e nas unidades de saúde que podem fazer o uso do Tensilon, que é o edrefônio. Pode passar o próximo, por favor? Bom, então, para finalizar, existem algumas recomendações para todo e qualquer acidente com animal peçonhento, que é um passo a passo básico no atendimento na unidade de saúde. O usuário é atendido, passar pela triagem e classificação de risco de enfermagem, como é realizado no pronto-socorro de adulto, e em breve também se terá a disponibilidade de triagem e classificação de risco pela enfermagem na pediatria. A avaliação no atendimento de enfermagem na classificação de risco é importante avaliar frequência cardíaca, respiratória, temperatura axilar de todo acidentado, avaliar e já identificar o tipo de animal envolvido no acidente, o tempo decorrido entre a picada e o atendimento. A gente já viu que, dependendo do animal, isso é fundamental em relação à abordagem soroterápica, quando indicado, o local da picada e a presença de manifestações locais ou sistêmicas conforme o animal agressor. E fazer a classificação de risco conforme as manifestações sistêmicas que o paciente pode apresentar nesse primeiro contato da classificação de risco. Próximo, por favor. O atendimento médico, é importante a gente lembrar que, uma vez que o médico já vai executar o atendimento, fazer o reconhecimento de todas essas manifestações clínicas e a história epidemiológica do acidente para caracterizar o tipo de animal agressor, o local da picada. As manifestações sistêmicas são fundamentais, porque você vai distinguir, inclusive, se o animal não é claramente identificado pelo indivíduo acidentado, você, pela clínica, tanto local, mas principalmente sistêmica, você já pode ter a suspeita de qual animal agressor. Então, avaliar nas manifestações sistêmicas se tem alterações neuroparalíticas, como pitose palpebral, alterações miolíticas ou hemolíticas, hemorrágicas, renais, vagais. Então, pesquisar ativamente essas manifestações clínicas no acidentado. E pesquisar também situações especiais, se o paciente, dependendo da faixa etária, se ele tem comorbidades, se tem algum risco social e principalmente se faz uso de anticoagulante e antiagregante. E no caso de pessoas que têm ação pró-hemorrágicas e
e anticoagulantes, essas drogas também vão amplificar ou até agravar a manifestação clínica do envenenamento nesse contexto clínico. Próximo, por favor. Os exames complementares que devem sempre fazer parte desse protocolo de avaliação do acidente com animal peçonhento devem envolver o uso do eletrocardiograma, raio-x de tórax, eventualmente ecocardiograma em situações mais específicas e os exames bioquímicos, conforme a gente viu nos acidentes específicos. Próximo, por favor. Algumas observações nas recomendações gerais sobre o manejo desses acidentes. Em relação ao soro, né, ele não deve ser indicado quando o paciente, apesar da exposição a um animal agressor, mesmo que seja peçonhento, você não vai iniciar a soroterapia em pacientes que não têm sintomas. Esse paciente tem que permanecer em observação clínica no mínimo por 12 a 24 horas e na evolução clínica, eventualmente laboratorial, conforme o tipo de animal agressor e o tipo de manifestação que esse paciente possa apresentar, que você faz a soroterapia. Uma vez que a soroterapia ela tem indicação pela classificação clínica, né, e laboratorial de evolução. Bom, então, para concluir, nas recomendações gerais, é lembrar que o soro sempre é de aplicação intravenosa, independente do tipo de soro antipeçonha, que pode ser diluído ou não. Solução fisiológica ou glicosada, teste de sensibilidade cutânea não se usa mais, você tem baixo valor preditivo de reação anafilática ou reação de hipersensibilidade, além do mais retarda o início da soroterapia. Então, não se recomenda fazer teste de sensibilidade cutânea para nenhum tipo de soroterapia. Sempre monitorar o paciente para detectar as reações de evento adverso por hipersensibilidade ao soro, como urticária, náusea, vômito, broncoespasmo, hipotensão e choque de reação anafilática ao soro. E uma vez diagnosticada, se deve interromper a soroterapia e depois retornar após o tratamento e correção e controle da anafilaxia, porque aí é custo-benefício em relação ao manejo do quadro de envenenamento. Não tem nenhuma evidência que mostre a necessidade e a eficácia de uso de anti-inflamatórios e heparina na neutralização dos efeitos de veneno. Então, não se recomenda essas drogas de uso para intoxicação e envenenamento por animal peçonhento. Sempre começar precocemente a hidratação venosa para prevenir insuficiência renal aguda, que muitos desses acidentes podem evoluir com insuficiência renal aguda. E se o tempo de coagulação permanecer incoagulável e alterado por 24 horas após a soroterapia, ou seja, isso principalmente nos acidentes botrópicos, significa que foi um envenenamento mais intenso, pode-se indicar uma dose adicional de 2 ampolas do soro, independente da classificação inicial do acidente com animal peçonhento. Desculpa, o acidente com animal botrópico. Pode passar o próximo, por favor? E para finalizar, esses são os contatos dos Centros de Informação e Assistência Toxicológicos, os CIATs, que fazem parte do Cinetox Nacional, que são unidades que servem tanto para a orientação da população em geral, quanto os profissionais de saúde sobre como proceder no caso do atendimento de intoxicação. Então, se o pronto-socorro precisa de uma orientação, tem uma dificuldade na avaliação do tipo de acidente com animal peçonhento, animal que não é de fácil identificação, ou tem alguma dúvida técnica na abordagem, o Cinetox existe 24 horas por dia, 7 dias por semana, para dar esse tipo de suporte de sobreaviso para orientação profissional e técnica. Essa é a listagem dos contatos telefônicos. No Rio de Janeiro, o Centro de Toxicologia no caso, o da UF, né, da Universidade Federal Fluminense, no Hospital Antônio Pedro, com o telefone de contato, os telefones de contato, que funcionam 24 horas por dia, e caso tenha alguma dificuldade de contato, também se dispõe do Instituto Butantan, em São Paulo, que tem um telefone de contato também 24 horas, e a unidade de Taubaté, que também é outra unidade que é próxima ao nosso município, que também funciona 24 horas. Ou seja, tem várias opções de contato para tirar dúvidas em relação a acidente com animal peçonhento. Próximo, por favor.
essa é só um slide para mostrar quais são as fichas a ficha disponível de atendimento de acidente com animal peçonhento. Ela é uma ficha autoexplicativa, é o resumo no verso da manifestação clínica, conforme a classificação de gravidade, e o número de ampolas a serem administradas conforme o tipo de acidente: aracnídeo, escorpiônico e ofídico. Facilita a vida de quem está fazendo o atendimento, é rápido de se identificar a forma de fazer a abordagem do acidente. Então a ficha, ela, não só deve ser preenchida para a liberação do soro, quando indicado, como também ajuda na hora de fazer a avaliação clínica do paciente do acidente com animal peçonhento. Próximo, por favor. E para finalizar, esses são os documentos que são utilizados de protocolo: o Manual de Diagnóstico e Tratamento de Acidentes com Animais Peçonhentos do Ministério da Saúde, o Guia de Vigilância Epidemiológica do ano de 2022 e o nosso procedimento operacional padrão, em que fizemos atualização no ano de 2021. Próximo. Então, quero agradecer, e as dúvidas e qualquer informação adicional, pode entrar em contato conosco no Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Muito obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez o apoio da Ana Flávia, nossa TI, a Maria Luísa, né, nossa enfermeira responsável pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, e todos os participantes. Desejo a todos uma boa noite e bom trabalho a todos.